Boa noite, pessoal. A gente vai começar com a coletiva do Arthur Elias, da Ludinha. Eu pedi uma gentileza para vocês que vão ficar em pé para evitar a atualização, a gente está ao vivo, e também os outros profissionais que estão trabalhando. Vou começar com vocês, que ontem. Muito boa noite, Laura Bessi, está minha mãe. Arthur, comparando com os últimos amistosos, né, que teve contra o Japão, a gente viu um posicionamento muito diferente do Brasil, em questão de postura, vocês conseguiram aproveitar muito bem todas as bolas e todas as chances, né, conseguiram fazer uma grande atuação nesse primeiro jogo. E aí, queria que você comentasse tanto em relação à equipe, se você pretende manter essas peças, e o que você avalia que precisa mudar e manter para os amistosos. Bom, em relação às outras partidas, realmente foram mais equilibradas. Hoje eu vi um domínio da nossa seleção. Vejo que é um processo de evolução. Também a seleção japonesa passa, né, por esse processo. Eu acho que o que foi feito pelas atletas hoje dentro do campo é muito difícil de ser feito. Mas há, óbvio, um plano de jogo, há tomada de decisões em relação a quem está melhor para cada partida. Então, eu acho que as decisões foram acertadas, como você disse, não só a postura delas, mas o entendimento delas de como a gente causar esse desconforto à equipe japonesa, que é uma equipe muito qualificada, uma das melhores do mundo, né? Eu acho, para analisar a seleção japonesa, deu bastante trabalho. Para montar um plano eficiente também, né, deu bastante trabalho. E a gente segue nesse crescente de a seleção brasileira, com a bola e sem a bola, ter mais consistência. Acho que isso foi mostrado hoje. Ainda não acho que a gente foi tão eficiente, podemos ser um pouco mais, mas já subimos um degrau nisso. E, Duzinha, o que passa numa atleta de 19 anos fazer 2 gols simplesmente contra o Japão? Passa muita felicidade, muita gratidão. Agradecer ao Arthur pela confiança. Acho que tudo tem que acontecer no momento certo. Minha terceira convocação para a seleção e com o Arthur, minha primeira partida como titular, e agradecer a confiança que ele me passou. Isso muda muito para qualquer atleta. E só tenho a agradecer a equipe também, todas as meninas que muito acolhedoras. A gente agradece você também, né? Jogou muito. Boa noite, aqui é a Ana Fiore, de Globo. Duzinha, a gente falou com a Formiga ali depois do final do jogo, a jogadora que você é muito fã, e ela elogiou muito você, disse que já teve esse contato com você na base de São Paulo. Eu queria saber como é para você ser vista e elogiada tanto por Formiga hoje, mas também pela Marta na coletiva ontem. E para o Arthur, eu queria questionar sobre essa... A gente falou ontem, né, sobre essa renovação da seleção, as peças mais novas. E hoje a jogadora mais experiente do seu time titular tinha 28 anos. Eu queria saber como que é para você, né, trabalhar com essas peças que, assim, muito se falou sobre esse crescimento, mas hoje são uma grande realidade. E aí, do seu lado, você tem uma nova realidade do futebol feminino. Então, eu queria saber como é moldar essas jogas. Obrigada. Acho que é um sonho, né? Ser vista e ser comentada pela Marta e pela Formiga. Tem uma entrevista minha mais nova falando que a Formiga é minha ídola. Eu tenho uma foto com ela também no hotel, que eu fui tirar foto com as jogadoras da seleção brasileira. Então, eu me via muito nessa posição. Eu mentalizava muito que um dia eu seria uma inspiração para as outras novas meninas que têm o sonho de estar aqui onde eu estou hoje. Bom, em relação ao grupo jovem que a gente tem na média de idade e a escalação, acho que foram
as 11 tinham uma média de idade de 24 anos, né, se não estou enganado, mais nova que a seleção japonesa, né, essa média de idade. E eu fico muito orgulhoso e tenho um prazer enorme, né, de dar essa oportunidade para quem merece. Como a Dudinha falou, o importante é saber o momento, né, de colocar cada uma, e não só colocá-la, mas preparar, né, cada jogadora para conseguir aproveitar as chances que tem aqui na seleção brasileira e elas saberem que não vai ser a primeira nem a última, delas se sentirem confiantes e executarem tão bem quanto vem executando. Então, não importa a idade, né? Desde a mais experiente até a mais nova, se tiver uma compreensão do modelo de jogo primeiro, né, e daquilo que a gente tem que fazer para vencer cada adversário, e com essa dedicação que elas demonstram, com a qualidade que elas têm, as coisas vão acontecer. E, óbvio, vai ficando difícil para tomar decisões para você fechar um grupo, mas isso precisa ser feito a cada convocação, a cada competição oficial. Aqui, boa noite, Matheus Raguel do Super Olímpico. Queria saber primeiro de você, Arthur. A gente teve a vitória contra os Estados Unidos no começo do ano e agora essa vitória contra o Japão. E você tem tirado desses testes com ótimos resultados da seleção brasileira. Eu queria saber da Dudinha, porque já ainda no primeiro tempo, depois do segundo gol, a torcida já estava gritando seu nome e quando você foi substituída, a torcida te aplaudiu enormemente. Então, eu queria saber o que você sentiu disso. Acho que não só quando eu fiz o gol e quando eu saí, eu acho que eu senti uma emoção muito grande ali quando a gente estava entrando, quando eu estava com as luzes apagadas ainda, eu me emocionei e caiu algumas lágrimas, porque é um sonho realizado e ser aplaudida e ouvir o meu nome pela torcida é uma coisa que acho que eu sonhava muito em viver e agradecer a todo o apoio e agradecer a torcida, porque acho que foi a melhor noite da minha vida. Repete a pergunta que eu vi aqui. Teve a vitória contra os Estados Unidos no começo do ano e agora essa vitória maior só contra o Japão. O que você tira desses testes com ótimos resultados? Eu acho que as duas vitórias foram maiúsculas. A gente não tem que ficar preso aos resultados, a gente precisa entender o contexto do futebol. Jogar lá nos Estados Unidos é muito difícil com a torcida delas, né? Com uma seleção extremamente talentosa também, preparada, uma grande treinadora. A gente vinha de uma derrota, então conseguir aquela vitória do jeito que a gente conseguiu também é extremamente difícil, como foi hoje, né, o jogo. E aí a gente tem que usar ao nosso favor quando a gente joga em casa, né, agradecer o torcedor pelo apoio, não só para a Dudinha, né, que ela fez o jogo, né, ao longo do jogo por merecer muito, mas para toda a seleção, e a gente quer isso, que os estádios quando a gente joga aqui estejam cheios, que vocês divulguem cada vez mais, que essas jogadoras sejam conhecidas, reconhecidas, né, que a gente possa realmente ter orgulho da nossa seleção, porque quem está dentro do trabalho tem muito isso, sabe, e a gente sabe onde a gente quer chegar, e eu acho que o passo a passo está sendo dado. Então eu considero as duas vitórias bastante importantes, e ainda que contra equipes com características diferentes, né? E acho que hoje foi sem dúvida um dos melhores jogos, mas é o que eu espero, né? Uma evolução, né, da seleção a cada data FIFA e a cada jogo, assim. Vamos tentar, né? Nem sempre vamos conseguir fazer um jogo contra uma equipe tão qualificada quanto o Japão de tamanho domínio, mas a gente vai tentar mais uma vitória no próximo jogo. Boa noite, Dudinha, Arthur Elias. Juliane Santos, do All Sport. A primeira pergunta é para a Dudinha. Dudinha, você que vem da seleção sub-20, uma seleção que foi dirigida quando você foi convocada pela Rosana, que hoje está, né, no Flamengo, e jogou muito bem, né, aproveitou muito a oportunidade. No São Paulo também, vem jogando muito bem com o Thiago Viana. Hoje, né, a gente viu aqui uma festa muito legal na Neoquímica Arena, você muito solta, né, sem responsabilidade, como uma garota mesmo com 19 anos. Fala pra gente a diferença dessa seleção sub-20 hoje para a seleção profissional, essa transição, né, hoje para Arthur Elias, e com uma grande, né, carta de visita já diante da seleção japonesa, no qual a seleção
brasileira não foi tão bem nas Olimpíadas. Como foi a sua essa passagem de bastão, né, do sub-20 para o profissional? Você falou sobre a Rosana, né? Eu também disputei o Mundial com o Jonas e a gente perdeu a semifinal para o Japão, então foi uma noite que, cara, foi muito triste, porque a gente tinha qualidade para ter ganhado aquele Mundial. Então, acho que eu pensei nisso hoje também. Falei, eu não vou perder para o Japão de novo. Então, eu dei o meu melhor, mentalizei ali. Eu profetizei que eu ia fazer um gol e ia fazer uma excelente partida. E para o Arthur, visando já a Copa América, né, Arthur? A gente sabe que a característica da seleção brasileira dividida por você é de atacar sempre, né, com bloco alto as adversárias. A gente viu isso diante da seleção japonesa hoje, principalmente no primeiro tempo, e visando para o elenco que tem, né? A gente vê que hoje, na primeira etapa, você utilizou bastante as meninas mais jovens, nessa faixa etária até os 28 anos, né, a mais jovem que tinha. Para a Copa América, essa mesclagem, como vai ser, esse início já de trabalho para a Copa América, se vai dosar bastante com as profissionais, se vai iniciar mesmo com as mais jovens, como vai ser esse processo? Olha, a gente está exatamente na reta final desse processo. Em relação à mescla, ela vai existir, vai ser natural, né? Agora, os nomes em si, não é agora que eu vou pensar, vou esperar acabar essa convocação e aí tomar uma decisão com mais tempo, né? Com mais coerência, pensando que sempre o que é melhor para a seleção brasileira, né? O que me deixa satisfeito é que todas que entram em campo, né, estão entrando correspondendo. Obviamente que há diferenças nas atuações, isso é normal, mas a gente segue avaliando, segue dando, né, espaço, confiança e orientação para depois tomar uma decisão. O que eu vou pensar agora é como ganhar o próximo jogo, porque cada partida tem a sua história, né? E o Japão pode trazer alguns elementos novos que a gente até esperava para essa partida também, e a gente precisa se preparar para tudo. Boa noite, Arthur. Pedro do Vai Ter Copa, aqui à sua esquerda. Você falou um pouco sobre a conexão com o público aqui na Química Arena hoje. Eu queria que você falasse o quão importante foi essa conexão hoje no desempenho dominante da seleção brasileira contra o Japão e como isso pode jogar a nosso favor na Copa de 2027. Para a Dudinha, eu queria saber, você falou um pouco sobre o sentimento de dividir vestiário com a marca e tal, mas como atleta, o quão importante tem sido para você o convívio com um atleta desse nível, visando o futuro da sua carreira? Acho que é chovendo molhado falar sobre, né? Porque todo mundo sabe da importância da Marta para qualquer jogadora. Eu acho que é mais a experiência que elas passam para a gente, mais nova, a confiança também. E é isso, acho que a gente tem sempre que ouvir as mais velhas e também elas nos ouvem bastante e aprender cada dia mais com elas. Pessoal, as duas últimas perguntas, a gente encerrar. Só responder a dele, né? A conexão com o torcedor foi muito importante hoje, e assim como foi em Salvador, em Recife, em Vitória, o que nós queremos é realmente jogar no Brasil como a gente vem jogando, né, contra grandes adversários, fazendo grandes jogos, e que a gente, sem dúvida, chegue na Copa com uma atmosfera ainda mais elevada do que a gente já tem presenciado, que já tem impulsionado a equipe, e eu quero também que o torcedor que esteja presente, o torcedor que não possa vir, mas que conheça as jogadoras, né, porque a gente tem muito talento, eu sei que eu troco muito também, né, isso, mas e não vão ter 11, né, sempre para conhecer, mas conhecer esse grupo grande, acompanhar, porque a gente tem tudo para fazer uma grande Copa lá na frente. A gente vai precisar, sim, do nosso torcedor presente, empurrando, né, pressionando o adversário, e é assim que a gente espera para frente. Boa noite, o Jair Santos aqui, parabéns pelo jogo.
Para o dia eu quero perguntar, voltando nesse assunto, Marta, mas hoje ela deu uma entrevista na TV Globo, se você era ousadinha e forte. Eu não sei se chegou a ver, se chegou em você, mas eu queria saber como você se preparou para essa noite de hoje. Acho que as expectativas estavam bem altas, pelo seu desempenho em tudo que você tem feito esse ano. Então, como você se preparou para essa noite, para essa titularidade? E para o Arthur, eu queria perguntar, o novo presidente da CBF falou que prometeu uma revolução no futebol feminino brasileiro. Queria saber de você, você acha que é primordial, mais importante para, de fato, a gente conseguir essa revolução no futebol feminino brasileiro? Eu venho treinando bastante, né? Eu tenho o clube, tem a academia do clube, mas falando que a Marta falou que eu sou forte, eu faço bastante treino à parte. E a preparação acho que é diária, né? Acho que se cuidar, se alimentar, descansar e querer sempre mais a cada dia, querer sempre ser melhor do que eu fui ontem. Acho que é isso. Eu vi cortes da entrevista da Marta, fiquei muito feliz de ouvir ela falar sobre mim, porque eu sou muito fã dela. E isso daí acho que é muito esperado por qualquer jogadora ser falada sobre da boca da Marta. Bom, em relação ao presidente, Samir Chaudhry, ele teve no hotel com a gente, né? Teve aqui no jogo também, então já começou bem, né? Porque começou com sorte, foi pé quente, uma vitória muito importante para nós. E essa palavra que ele usou, eu já usei também, da gente fazer uma revolução no futebol feminino brasileiro, e o que a gente mais tem de importante é a Copa do Mundo, para que isso aconteça. Até lá, obviamente, a CBF, com o compromisso do presidente e com essa abertura que ele nos deu e também de apoio dentro da CBF, tanto para o trabalho das seleções quanto, né, das competições que a CBF promove, eu acredito que é uma melhoria, um aspecto importante que faz parte dessa revolução, que seria um desenvolvimento mais rápido, né? Que é o que a gente espera. Agora, não vai ser só a CBF, né? Então, os clubes, né, as federações, o governo, né, em relação a um legado para o futebol feminino. Quando a gente fala de revolução, a gente fala de massificação, né? Não se revoluciona nada se não for um número grande. Então, uma massificação de oportunidade para as garotas, crianças jogarem futebol, isso é mais comum, né? Um trabalho social que ainda a gente faz pouco pelos números que a gente tem no nosso país, de violência contra a mulher, mas de combate, né, ao machismo, ao espaço, que os campos tenham condições para as meninas e as mulheres jogarem, porque os campos que eu vou, os de Várzea nem se fala, mas a Várzea é importante, né, o começo, mas os campos até profissionais muitas vezes não têm vaso sanitário suficiente para uma mulher, né, enfim, o contexto é diferente, né, e as pessoas a gente só vai conseguir essa revolução com um trabalho aí coletivo, e que bom que o presidente pensa assim, que a CBF faça parte dela, como acho que vem fazendo, e agora conversando, né, tendo esse diálogo com o nosso departamento, comigo, com a Cris, tenho certeza que a gente vai poder contribuir, né, dentro dessas possibilidades da CBF. Oi, boa noite, Bianca, do Curso das Minas, né? Primeiro, parabéns pela vitória. Queria começar perguntando para a Dudinha que a gente encontrou uma foto sua na Olimpíada do Rio, aqui no Brasil, assistindo um jogo na Arena. E hoje, quase 10 anos depois, você tem a oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira, fazer uma grande partida e fazer mais um dos seus golaços aqui na Arena, que você gosta muito de fazer gol aqui. A gente conhece, a gente sabe. Eu queria perguntar para você qual que é esse sentimento, essa sensação de estar aqui, vestir a camisa da seleção e voltar quase 10 anos depois agora como jogadora. Como eu falei, é muito emocionante e foi um sonho, como eu tinha dito da foto com a formiga, eu mentalizava viver esse momento. Acho que eu tenho muitas coisas para viver ainda, mas sem dúvida nenhuma essa noite foi
foi e sempre vai ser inesquecível na minha vida. E pro Arthur, né, pra gente fechar, Arthur, você sempre fala muito sobre testar, né, sempre ter esse elenco muito grande, né, essa vasta opção de atletas para testar. Agora, com a proximidade da Copa América, você acredita que esse grupo já está se fechando mais? A gente vai ver mais carinhas jovens, como a gente viu no jogo de hoje, tantas jogadoras jovens, né? Esse trio de ataque muito ofensivo, muitos jovens também. Como que já está esse fechamento desse grupo aí para a Copa América? Obrigada. Está se aproximando, sem dúvida. Né? Isso eu falei, isso tem acontecido, elas têm respondido, né? Então isso é muito importante, o grupo que vem nessas convocações finais responder. E aí é o que eu falei, depois do segundo jogo, aí a gente vai tomar essa decisão das 23 que vão para a Copa América, também em relação ao grupo jovem, né? Eu disse aí vai ter uma mescla natural, mas sem dúvida a média de idade vai ser baixa, porque tem sido assim, tem dado certo, e também a gente precisa pensar um pouquinho para frente, né? Até 27. Então, se a média, por exemplo, do time titular hoje foi 24, e 27 é 26, né? Então, ainda é uma média baixa, né? Para uma competição tão importante, mas são testes que são extremamente justos com o que eu vejo do futebol feminino brasileiro. E também no momento de cada uma, né? Então, às vezes tem atletas que têm um histórico grande, recente, ou não na seleção, mas que, né, às vezes no clube não estão num momento, né, tão bom quanto outros que eu não tenho nenhum receio de colocar, eu preciso colocar todas, e a gente trabalhando como a gente está trabalhando de forma coletiva, nessa preparação, ganhando muito tempo, né, não perdendo tempo, é pouco tempo, né, 4 dias de treinamento a gente teve só, e eu não acredito que eu vou conseguir aprimorar tanto a equipe assim, nesse processo tão curto. A partir do momento que a gente vai para a preparação da competição, aí sim, né, a gente consegue evoluir mais rapidamente. Mas competir, né, e evoluir, o Brasil vai buscar isso sempre. Arthur, aqui. Agora, eu acho que é a última. Jair Elias, da ESPN, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa disputa, essa concorrência no ataque, né? Claro que fica mais acirrada com o retorno da Marta. A Jair já tinha falado um pouco sobre que é uma concorrência sadia, né? Que está uma noite positiva, uma noite em que a Marta ficou no banco, a Dudinha tem uma noite incrível como essa. E você pode falar um pouquinho sobre essa concorrência no ataque. Olha, que ótimo, né? Eu só tenho a ficar feliz com isso, porque são ótimas jogadoras, são jogadoras que têm perfis diferentes, e eu consigo, né, manipular isso de acordo com o que está acontecendo no jogo, né, o que a gente espera para cada partida, né, a proximidade de jogos ou não, enfim, isso, por exemplo, numa convocação para a Copa América faz diferença. Numa competição você precisa ter essas jogadoras com perfis diferentes, mas não é só no ataque, né? A gente tem concorrência em outras posições também. Então, que bom que as jogadoras têm aproveitado, estou muito feliz com isso, e que hoje, assim como foi na primeira pergunta, a gente já melhorou a nossa eficiência, né? E está aqui uma grande finalizadora, jovem, eu falei isso para ela antes, né, do jogo, precisava cumprir melhor a função, sem bola, entendimento de algumas, e ela foi cada dia melhorando isso, né? E aí a qualidade da finalização dela fez a diferença. Então, que bom que a gente tem todas essas opções. Pessoal, muito obrigada, boa noite. Arthur, obrigado. Obrigado.